Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pela sua família, pelo seu ministério. Deus, que o Senhor continue usando, ó Pai, o teu filho com autoridade, poder, graça, sabedoria. Que ele seja canal do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, como tem sido, ó Pai. Abençoe seu ministério e sua família. Guarda, ó Pai, debaixo do teu amor, ó Pai. Te entregamos essa manhã em tuas mãos e tudo aquilo que for falado aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos reler o texto que é a base dessa aula, que é a lição de número 10 da revista aí, Adorando a Deus em meio à calamidade. Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, dos versículos 1 a 12. Esse texto é extremamente importante para nós, porque trata-se de um texto que trabalha muito com a nossa momento de calamidade, mas a partir da liderança nossa. E todo mundo que lidera uma casa é um líder. Então é extremamente importante esse texto. Josafá é o rei que a gente vai aprender algumas coisas com ele aqui hoje. E para você poder entender o porquê dessa leitura, Josafá fez uma aliança com Acabe, e Acabe era um rei terrível, casado com a pior mulher do mundo, Jezabel. E ele faz uma aliança com Acabe, casa o seu filho com uma das filhas de Acabe. Deus não gosta da aliança, Deus repreende a Josafá. Só que Josafá vem da linhagem de Judá, de onde vai vir Jesus. Josafá está lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. Então Josafá entende isso, é um homem fiel a Deus. Ele estabelece alguns juízes para cuidar das causas de Israel, coloca esses juízes para orar, junto com os levitas. Depois de tudo isso, é que entra o capítulo 20. Olha o que diz o texto. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20. Depois disso, de estabelecer os juízes e tudo mais na terra de Israel, de Jerusalém, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Irmãos, é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Adorar a Deus quando é final de ano, dezembrão,
Natal, Ano Novo, é fantástico. Complicado é adorar a Deus nessas épocas de calamidade e de tragédia. Calamidade é um termo muito sério, muito forte. A calamidade é aquilo que ultrapassa a nossa capacidade de lidar com ela. É algo que é muito forte, é algo que diante dela você só tem duas chances. Ou você sucumbe a ela, se entrega a ela, e aí ela vira uma memória histórica ruim o resto da vida, ou você clama a Deus nela para que ela possa virar um testemunho. Não há outro caminho. Calamidade é um negócio cruel, e hoje, aqui no Brasil, a gente pode experimentar bem o que ela gera por causa dessa calamidade que acabamos de viver com o voo da Chapecoense, que mexeu não só com o Brasil, mas com o mundo todo. Isso é uma calamidade. É aquilo que você não tem controle. É algo que, por incrível que pareça, todos nós estamos suscetíveis. Pode acontecer com qualquer um. E nesse caso, na Bíblia, isso que me encanta na Bíblia, é que a Bíblia não coloca as calamidades apenas para quem não é do reino de Deus. As calamidades estão para quem é do reino, para quem faz parte do corpo, para quem está em Cristo, que significa bem claro para mim e para você, que sermos cristãos não nos imuniza das calamidades. Não significa que porque somos cristãos a gente não vai passar por isso, muito pelo contrário, essas coisas nos atingirão, a diferença é o que nós fazemos com ela a partir daquilo que cremos em Deus. Essa é a grande diferença. O nome Josafá significa Jeová é o juiz. Ele é um dos grandes reis da Bíblia. Um homem honesto, um homem de Deus. Ele reinou em Judá mais ou menos do ano 872 até 848 a.C. A Bíblia vai dizer que ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 25 anos, está lá em 1 Reis 22, 42. Ele começa numa época difícil, porque quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono. Só que Roboão era extremamente arrogante. Numa época em que havia uma carga pesada de impostos sobre Israel, alguns dos políticos da época, da economia da época, chamaram Roboão para uma conversa e disseram a ele: olha, teu pai cobrava impostos demais, está difícil, está pesado para nós. A Bíblia diz que, sabe o que Roboão respondeu para eles? Roboão respondeu assim: ó, o meu dedo mindinho é mais grosso que as costas do meu pai. Arrogância. E se tem uma coisa que não tem jeito, não combina entre Deus e um de seus líderes ou seus servos, é a arrogância. Por causa disso houve um racha em Israel. 10 tribos ficaram no norte. E por incrível que pareça, dessas 10 tribos que ficaram no norte, cuja capital era Samaria, vieram alguns dos piores reis da história de Israel. Arrogantes, complicados, difíceis, uma politicagem rasteira, complicada, de alianças ruins. Ficaram 2 reinos no sul, cuja capital era Jerusalém, Judá e Benjamim. 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. 10 tribos no norte. Por incrível que pareça, as 2 é que permaneceram. Além de serem linhagem de Judá, linhagem do Messias, também foram as que tiveram os reis mais humildes e que mais se curvaram perante Deus. Josafá faz parte desse pessoal aqui. Ele foi um bom rei, a Bíblia deixa isso bem claro. Só que faz uma aliança perigosa com Acabe, e o que é pior ainda, à medida que a gente vai fazendo as alianças, a Bíblia tem umas coisas que eu gosto demais. Por exemplo, a Bíblia coloca em detalhes como é que foi as conversas de Acabe com Josafá. Acabe chama um dia Josafá e fala assim: ó, quer ir para a guerra comigo? Vamos comigo para a guerra, Deus vai abençoar a gente, vamos para a guerra tal, Ramote Gileade, pessoal da Síria, vamos fazer uma guerra? Vamos. Ele vai junto, só que Josafá diz assim para Acabe: ó, vamos consultar o Senhor primeiro, vai que Deus não quer que a gente vá. Aí a Bíblia diz que Acabe manda chamar 400 profetas comprados, tudo dele, tudo no bolso dele, os profetas. E a Bíblia diz que eles fizeram um show, um espetáculo, eles pulavam, choravam, fizeram todo aquele movimentão de profeta comprado, sabe como que é? Aí quando termina a apresentação deles, eu gosto da frase bíblica que está na boca de Josafá. Josafá diz assim para Acabe: porventura, não há aí mais um profeta do Senhor para a gente consultar? Olha que tremendo. A Bíblia coloca nas entrelinhas assim, Josafá dizendo: esses aí são seus, eu vi o que eles podem fazer, mas e do Senhor? Não tem nenhum de Deus não? Para a gente consultar? Aí Acabe responde assim: ó, tem um, mas eu odeio ele porque ele nunca fala de mim aquilo que eu quero, aquilo que é bom. Aí Josafá fala assim: como é o nome dele? É Micaías, manda chamar.
Só tem um, tem 400 dentro de uma lógica, 400 que agem programados, 400 profetas que você dá corda e eles funcionam, 400 profetas que só profetizam maravilha, milagre, bênção, que vai dar tudo legal, que pode ir para a guerra que Deus está junto. E tem um Micaías, sempre tem um Micaías. Acabe chega para Micaías e pergunta, e aí, vou para a guerra? Eu gosto demais da Bíblia por causa dessas coisas honestas da Bíblia. A Bíblia diz que Micaías responde para Acabe assim, ó, vai, pode ir, o Senhor vai contigo. Aí Acabe responde, eu sei que não é isso que você quer dizer. Olha que jogo de linguagem extraordinário. Aí Micaías diz para Acabe assim, ó, você vai para a guerra e vai morrer hoje. Sabe o que Acabe faz? O rei manda prender o profeta a pão e água. E diz, hoje à tarde eu vou voltar só para provar para você que você não é um profeta de Deus. Aí sabe o que Acabe faz? Ele vai para a guerra disfarçado. Ele tira a roupa de rei, veste uma roupa de soldado qualquer, que é para ninguém reconhecer, na tentativa de enganar Deus. Aí a Bíblia diz que lá no meio da guerra, no auge da guerra, um dos soldados do inimigo, literalmente, ao acaso, atira uma flecha. E a flecha crava entre a junção do capacete e da roupa de Acabe. Ele sangra o dia inteiro e morre. Não tem como enganar Deus. Não dá para brigar com Deus. Aliás, irmãos, não existe coisa pior na face da terra do que a gente achar que em algum momento a gente consegue dominar Deus. Ninguém controla Deus. E o que eu mais amo em Deus é saber que Ele não usa isso como uma arma de intimidação, mas como a graça soberana que controla a história. Isso que é tremendo de Deus. O que eu amo nesse texto, nessa história de Josafá, é que agora o que acontece aqui em Josafá é muito sério. Josafá está diante de uma impossibilidade. Tem uma coalizão de exércitos, e exércitos que estavam numa situação contra Israel muito forte. Para você ter uma ideia, esse povo sofria demais na mão desse pessoal aqui. Olha como é que a Bíblia coloca aí no capítulo 20, coloca os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas, que é um povo difícil de delimitar até hoje, provavelmente da região dos montes de Seir, provavelmente edomitas, região de Edom. Um grupo de 3 nações ou até mais faz uma coalizão de exércitos, vem marchando mais rápido do que de costume por um lugar que não era comum, e estão a mais ou menos, nesse caso aqui, a quase 40 quilômetros da posição onde Josafá estava. Quando Josafá recebeu a notícia, presta bem atenção nisso aqui para você poder entender. Quando Josafá recebe a notícia, a Bíblia só diz assim, ó, alguns vieram e avisaram a Josafá. Grande multidão vem contra ti, da além do mar, da região de Edom, e já está perto. Irmãos, olha para mim aqui, ó. Isso aqui deve ter dado para Josafá aquela sensação que você tem quando recebe uma notícia ruim. Deve ter fugido às forças, ele deve ter procurado um lugar para sentar, porque o caminho que os exércitos tomaram não era um caminho comum, eles estavam muito perto, e é uma coalizão de 3 exércitos, ou seja, está diante literalmente de uma impossibilidade, uma calamidade, uma catástrofe total e iminente. Não dá para fazer absolutamente nada. O texto está escrito desse jeito, para deixar claro para mim e para você, que não havia tempo hábil para ele criar uma solução. Não tinha como buscar amigos, não tinha como buscar aliança. Acabe tinha morrido, a situação estava crítica, estava complicado para ele. Ele não fazia ideia de como sair disso aqui. É uma calamidade que tinha destruído todas as possibilidades de fuga. Não tem o que fazer, não tem para onde ir, não há absolutamente nada a que se pegar aqui agora. A única coisa que ele pode fazer, e que a gente ainda pode fazer, é clamar. É por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia coloca para a gente que sempre nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, há uma solução que sempre vem de cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que eu gosto desse texto? É que para Josafá, oração e jejum não foram os últimos recursos, foram as primeiras medidas. Guarda isso no seu coração. Oração e jejum não são os últimos recursos, são as primeiras medidas. Essa é a diferença, essa é a grande vitória desse texto. Não foram os últimos recursos, foram as primeiras medidas. Ele entendeu logo de cara que aqui não dá para perder tempo. Então ele orou, adorou a Deus. Ele fez uma mescla de oração, adoração e louvor. Misturou as 3. E é isso que eu quero pensar com vocês no tempo que me resta aqui. Que oração extraordinária que ele faz. O jeito como ele se posta. Tudo isso aqui tem implicações extraordinárias para nós aqui hoje. Primeira coisa,
A oração dele aqui tem base na soberania de Deus. Olha o que diz o versículo 6. Diz assim, ó: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os povos, todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Josafá começa fazendo uma oração em reconhecimento total da soberania de Deus. Ele está deixando bem claro o seguinte: Deus, existem 3 grandes exércitos no meu encalço. Nenhum deles está acima do Senhor, porque de onde o Senhor está, dá para governar tudo. Notem que ele não está fazendo isso para lembrar Deus de quem Deus é. Ninguém precisa disso. O que ele está fazendo isso é para lembrar ele mesmo a quem ele serve. Ou seja, a oração não muda a Deus, mas ela muda a mim. A oração não faz com que Deus lembre quem Ele é, mas faz com que eu não esqueça a quem eu sirvo. Esse é o grande diferencial da oração. Ou seja, para ele não é um pequeno gesto religioso ou talvez político. Para ele é uma lembrança: peraí, eu tenho um Deus que está acima de tudo e de todos. Eu adoro a um Deus que é soberano. Eu adoro a um Deus que mora nos altos céus, que domina céus e terras, que tem poder e autoridade nas suas mãos. O que ele está dizendo é o seguinte: existe para onde olhar. Tem uma saída, há um Deus. Essa aqui talvez seja uma coisa difícil para a gente entender no nosso contexto. A gente vive num país maravilhoso, tudo aqui flui bem, apesar dos políticos, né? Mas é bom a gente lembrar que existe céu, que tem para onde olhar. Na verdade, as melhores orações da Bíblia são orações quando a gente não tem mais para onde olhar. Orações produtos de calamidade, orações da tragédia, orações do caos. Interessante que ele ora em vários aspectos dessa oração dele. Eu queria mostrar para você alguns desses aspectos, porque são fundamentais. Primeiro, ele ora como um reconhecimento da soberania de Deus. Segundo, ele ora como uma memória histórica. Olha só o que diz o versículo, aqui ele fala assim, ó, versículo 7. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, não deste para sempre a sua posteridade a Abraão. Aí ele faz uma vírgula e diz: teu amigo. É a terceira vez na Bíblia, no caso aqui, em que aparece, nesse caso a primeira pela sequência, mas seria a terceira vez na Bíblia em que aparece essa expressão dito por alguém: Abraão, teu amigo. Ele vai fazer uma citação direta de Isaías 41:8, que depois vai aparecer lá em Tiago 2:23. Abraão, teu amigo. Olha o que ele está dizendo: Deus, o Senhor não é só um Deus de poder e autoridade, porque isso pode gerar medo e afastamento. O Senhor também é um Deus de intimidade, isso gera amizade. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo: Deus, quando eu olho para cima, eu enxergo a distância. Quando eu olho para o lado, eu enxergo a proximidade. Então eu entendo um Deus que é poderoso, mas é íntimo, que é soberano, mas é profundo, que é glorioso, mas também abraça, que sabe a intensidade do abraço para não me esmagar. É um Deus que eu posso chamar de amigo. Não é à toa que ele vai levar essa metáfora da amizade para a guerra. Olha que coisa tremenda, ele está chamando um Deus para a guerra, chamando como amigo. Ele está dizendo: Deus, eu fiz aliança com o cara errado, não é Acabe que é meu amigo é o Senhor, que nesse momento aqui, ó, vamos para a guerra entre amigos, entre nós, nós somos o teu povo, a tua linhagem. Se Abraão era teu amigo e nós somos da linhagem dele, estamos dentro da promessa que o Senhor fez para ele, portanto, em última instância, somos amigos também. Essa é a lógica que ele está dizendo aqui, ó. Abraão, teu amigo. Ou seja, um Deus com uma história, um povo com uma história, com uma memória histórica que me relembra a amizade, que me remete a andar junto. Ele está dizendo assim, ó: eu não tenho um Deus que usa o poder como manipulação e arma intimidatória. Eu não tenho um Deus que se posiciona o tempo inteiro cobrando de mim coisas que eu não posso fazer. Eu não tenho um Deus que fica de cima de mim o tempo inteiro, como me fulminando como um juiz. Eu tenho um Deus que é amigo, parceiro, que está comigo no lado, que sabe que calamidade vai me atingir, porém eu tenho amigo, eu não estou sozinho. O grito de Josafá é extraordinário: eu tenho um Deus que é poderoso, mas é meu, é próximo, é íntimo. Ele caminha comigo na guerra da vida. É por isso que a gente venceu todas as calamidades até hoje aqui, ó. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente ainda tem um Deus que é amigo da gente. Amizade, proximidade.
Ele também ora com outra dimensão, e olha que tremendo, uma oração como um direcionamento à identidade divina. No versículo 9 ele está orando, e ele faz aqui, escuta bem o que eu vou te dizer, ele faz na oração dele algumas citações da oração de dedicação do templo de Salomão. Quando Salomão orou em dedicação ao templo, ele fala, esta casa é a casa que servirá ao teu nome. Ele vai e pega isso aqui como uma lembrança, provavelmente ele estava lá no dia, ele escutou essa oração, ele diz assim, olha, ele lembra assim, em espírito, vamos dizer, ele lembra, essa oração é tão tremenda, que eu vou guardar ela para o resto da vida. Então ele coloca assim, olha que coisa linda, Deus, versículo 9, ele diz assim, versículos 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. A mentalidade judaica de nome é identidade. Ele está dizendo assim, Deus, essa casa é um símbolo da tua identidade, da tua proximidade. Não sei se você percebeu que ele começa lá em cima, na soberania, no poder de Deus, aí vem para perto, aqui a questão do abraço, do amigo, agora já vai mais para profundo, para a identidade, a questão do nome. Ele está dizendo uma coisa que é extraordinária, ele está dizendo assim, olha, eu vou para qualquer guerra, tendo a certeza que o Senhor está acima, ao lado e dentro. Eu não estou sozinho, a minha confiança está firmada em Ti. É por isso que no versículo 12 ele vai dizer essa frase, ela escapa quase que naturalmente, os nossos olhos estão postos em Ti. Não tem como fugir mais, porque não dá para que eu crie, confiando no meu poder, eu crie algum meio de sair disso. Então eu fico perto de Ti. Ou seja, é o Teu nome, a identidade divina. Depois de tudo isso, depois dele falar da soberania de Deus, da amizade, da memória histórica, da identidade divina, aí é que ele pede. Aí começa uma petição. Versículos 10 e 11 ele pede, Senhor, os filhos de Amon, esse povo está vindo aí, nos ajude. Ele identifica o problema e faz uma petição. Interessante que oração, no latim, prece, é de onde vem a palavra precários, pobre. A gente só pede quando tem necessidade. É ou não é? Tem um provérbio árabe que diz, ninguém sabe o que o calado quer. Não é verdade? Ele está dizendo isso aqui, Deus, nós estamos pobres. A gente está em crise, está difícil. Vem um monte de exército contra a gente, não tem mais o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é pedir. Então pede, se põe de joelho, prostrado, em pé, no caso dele aqui, depois é que ele vai se prostrar, ele está em pé pedindo a Deus, precariedade, necessidade. Uma coisa que me encanta na Bíblia é ela deixar bem claro que necessidade não é coisa só de pobre, isso aqui é um rei, e um rei rico. Se você for olhar depois nos capítulos anteriores, você vai ver o que Josafá conseguiu, tinha respeito das nações ao seu redor, tinha um bom exército, tinha muita coisa, não era qualquer um. Reinando em Jerusalém, ele está um homem rico. E agora vem na precariedade e na necessidade, ou seja, necessidade atinge todo mundo. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos aí, estudando muito sobre a questão da dor, das dores da alma, até para os livros que eu escrevo, uma coisa que mexeu muito comigo é que à medida que você vai se aprofundando na dor, você vai adquirindo uma consciência do respeito pela dor dos outros. Uma coisa que eu aprendi com os amigos de Jó. Os amigos de Jó me ensinam uma coisa que eu posso fazer e uma coisa que eu não devo fazer. O que eu posso fazer é sentar em silêncio respeitoso a dor dos outros. Quando os amigos de Jó chegaram perto deles, ficaram dias em silêncio. Se eles fizessem só aquilo, seria tremendo. Agora, o que eu não devo fazer é abrir minha boca para achar que conheço o que os outros estão passando. Eles abrem a boca e, em nome de Deus, falam tanta bobagem que Deus aparece no final do livro e diz, tudo que vocês falaram de mim não tem nada a ver. Imagina, Deus se defende dos amigos de Jó, é brincadeira. Eu aprendi que diante da dor de alguém a gente não tem o que dizer. Pode ser que às vezes a sua dor para mim seja tão pequena, mas no seu universo é uma calamidade. Não há nada mais tremendo que o respeito à dor do outro, o que o outro sofre. Eu não sei de onde você vem, por onde você passou e as pancadas que a vida te deu. O mínimo que eu tenho que fazer é te respeitar e clamarmos juntos. Tem um negócio que me irrita profundamente. É gente na igreja com a mania de se colocar como advogado de Deus das causas dos outros. Não tem nada pior do que falsos profetas que tentam mostrar para você que a sua dor é algum problema que você tem com Deus. O problema é ele, o falso profeta, no lugar errado e na hora errada. Às vezes, as melhores palavras que você pode dizer a alguém são aquelas que você segura no peito e não fala nada. Na hora que você encontrar alguém com dores e com crises, só abraça e clama junto. É a melhor coisa que tem para fazer.
Isso liberta profundamente, porque aí a gente cumpre Bíblia, a gente chora com os que choram e provavelmente a gente vai se alegrar com os que se alegram lá na frente. Não dá para inverter esse processo. Eu acho tremendo isso aqui, ó. Oração como petição. Depois ele ainda vai mais além. A oração dele vem como um exercício de humildade e dependência. Irmãos, eu amo o versículo 12, já preguei muitas vezes sobre esse texto. Olha o que diz o versículo 12. Que expressão tremenda. Ele diz assim, ó, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha a frase dele. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Tem duas frases terríveis. Deixa eu colocar os irmãos na cena, olha para mim. Imagina que Josafá, seu rei, manda marcar uma reunião de urgência em Jerusalém, a capital do seu reino federal. Vai todo mundo para lá, você está ali, todo mundo já está sabendo do ruído, porque notícia ruim corre, é ou não é? Todo mundo sabendo que vem um exército esmagador, rápido demais, por uma região muito mais rápida, vai chegar, vai te destruir, não tem para onde ir. Aí seu rei, que é o homem respeitado, que todo mundo celebra, que é o homem que Deus levantou, você pensa assim, o rei marcou uma reunião porque ele tem uma saída, todo rei tem. Aí, mais ainda, ele vem da linhagem de Davi, deve ser alguma coisa interessante. Quando ele se coloca de pé, ele diz duas frases, gente, o exército está aí perto e olha, não sei o que fazer. Segundo, a gente não consegue lidar com isso. O que você faria? Como você se sentiria? Porque olha o que ele diz, e ele faz uma oração em pé na frente de todo mundo. Só ele está de pé. A Bíblia diz no versículo 5, pôs-se em pé, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, está todo mundo lá, ele de pé, ele faz uma oração de pé que é para todo mundo saber, que é para a voz chegar no fim, até o último. E nessa oração ele diz isso aqui, ó, não há força em nós. Olha o que ele está dizendo, irmãos, ali naquela reunião estava a alta cúpula do exército sob o comando dele. E ele diz, nosso exército não dá conta. Não há força em nós para resistirmos isso. E aí ele vem na segunda frase. Não sabemos o que fazer. Olha só, ele está dizendo, nosso exército não dá conta. E o pior, eu não faço ideia do que fazer. Mas ele termina dizendo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que frase tremenda, os meus olhos... Senhor, eu não sei o que fazer, o meu exército não dá conta, a calamidade chegou, o exército inimigo está vindo aí, mas eu estou olhando para o Senhor, e eu sei que olhar para o Senhor me garante vida. Eu olho para o Senhor, é para o Senhor que eu olho. Interessante que não existe aqui nesse texto nenhum traço de manipulação do sagrado. O que tem aqui é reconhecimento da própria impotência. Ele diz, eu não sei, não consigo, não posso, não tem para quem ligar, não dá para fazer nenhum movimento, não dá para mexer os pauzinhos, não tem politicagem, não existe o que fazer. A única coisa que dá para fazer aqui é manter os olhos para cima, olhando para o Senhor. Aí, daqui para frente é tão tremendo. 3 grandes resultados acontecem. O primeiro, no versículo 5, se você olhar, Josafá está em pé, só ele. Só que ele está de pé e orando, ou seja, ele é o líder que faz. Qual é o resultado disso? Olha o versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha que coisa tremenda. Ou seja, porque o líder se levantou no momento da calamidade, levantou e orou, assumindo a impotência diante de todo mundo, sabe o que o povo fez? Ficou de pé e orou junto. Que coisa tremenda. Às vezes Deus manda a calamidade só para unir a gente. Não é? A calamidade gera a união. Não é bonito isso aqui? Ó? Não é só um rei agora em pé orando, tem um povo inteiro orando junto. Agora o povo está de pé, o povo está perto, todo mundo orando na mesma dimensão, na mesma unidade, no mesmo sentido, na mesma intimidade, no mesmo projeto. O povo todos, liderados seguindo o exemplo do líder. Fantástico, ele está dizendo assim, agora sim, ó, todo mundo de pé orando. Aí sabe o que acontece? Olha o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando o povo se une no meio da calamidade, Deus vem. Quando o povo se une no meio da calamidade, Deus vem. Quando a gente adora no meio da calamidade, o Espírito do Senhor se apresenta. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês estão olhando para mim? Olhem, eu estou aqui, no meio de vocês. Deus cumpre a oração de Josafá ponto a ponto. Porque eu estava em cima, agora estou do lado e agora estou dentro, no meio da congregação, olhando para vocês. Aí você quer ver uma coisa que é extraordinária? Deus usa alguns profetas levitas que tem na casa aqui, a Bíblia diz que eles começaram a profetizar para o povo, descansem e tal. Aí vem uma estratégia de guerra que Deus faz. E olha que coisa tremenda, olha o versículo 17.
Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, e olha a expressão, a estratégia de Deus. Ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Que coisa tremenda. Olha o que Deus faz. Olha, imagina essa cena comigo. O rei de pé, a congregação de pé, os profetas de Deus profetizando, e de repente, talvez alguém pense assim, agora Deus vai dar uma estratégia de guerra avassaladora, a gente vai destruir o exército. Sabe o que Deus fala? Não façam nada. Só Deus para fazer isso. Irmão, a coisa mais difícil da fé cristã é obedecer a Deus nos termos dele. Tanto é que às vezes a gente tenta dar um jeito de, Deus, se o Senhor fizer assim, fica melhor. Nós temos experiência de igreja, a gente ora há muito tempo, né? Se o Senhor fizer assim, fica melhor. Se o Senhor usar fulano de tal, fica melhor. Se o Senhor fizer a nossa igreja bem na esquina, dá mais gente. Não é? Olha o que Deus está falando para ajudar. Não façam nada. É como se Deus estivesse dizendo, vocês acabaram de orar para mim, dizendo que vocês não podem, que não conseguem. Então não façam nada. Continuem olhando para mim. Na fé cristã, às vezes a gente faz muito quando não faz nada. É por isso que a Bíblia é feita de muita gente que fala muito sem falar nada. Porque a fé cristã é fé de paradoxos. Quando você acha que pode, perdeu. Deus chega para Paulo, olha o que Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta. Senhor, me cura, vai ficar melhor. Não, você doente para mim é melhor. Não é melhor? Olha só o que ele fala, avisa porque Paulo é um instrumento que eu vou usar, massacrar, mas eu vou usar para o meu nome. Só Deus faz essas coisas. Não façam nada. Olha o que diz o versículo 18. Josafá faz a única coisa que era possível fazer. Prostrado, ele começa a adorar. Agora é ele quem se quebra, todo. E sabe o que mais me encanta nesse texto? Vai lá no versículo 21, olha o que acontece. Josafá juntou o povo todo, porque tem uma coisa que é bonita demais nesse texto aqui. Ó. Tenta imaginar essa cena, não fica um negócio meio que no vácuo, porque o povo está em pé, junto com o seu líder, orou a Deus, a coisa está próxima à crise, a calamidade é total, vai dar errado, e aí Deus chega e diz assim, ó, não façam nada. Sinceramente, não dá um vazio? Fala, meu Deus, o que a gente vai fazer? E crente, escuta bem o que eu vou dizer, crente, sem ter o que fazer, precisa fazer o que a Bíblia está dizendo. Quando a gente não tem o que fazer, a gente não pode fazer fofoca, problema, intriga, arrumar mais confusão, nada disso. O que a gente faz quando não tem o que fazer? Canta. É bom ou não é? Olha aí o texto está aí, ó. Crente, quando não tem o que fazer, canta. Olha que tremendo. Começaram a adorar. Olha o que diz o versículo 21. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os levitas foram à frente do exército. Tem uma coisa aqui que me encanta e espanta. Eles não ficaram só na congregação orando, olhando para Deus, o Senhor vai agir. Eles foram ao encontro, porque Deus disse para eles, no encontro é que vocês não vão fazer nada, mas tem que ir até lá, vocês têm que olhar na cara deles. Imagina essa cena, eles marchando juntos, a arca na frente, os levitas cantando o Salmo 136, versículo 1, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e à medida que esse povo vai andando, louvando e cantando, Deus vai agindo e vencendo. Até hoje isso serve para nós como um modelo de fé cristã. Nos piores momentos da nossa vida, ao invés da gente criar um momento monstruoso, é preciso saber adorar. E adorar não é só o que eu canto, é como eu me posto diante do Deus do encontro. Essa é a grande questão aqui. Ó. Adoração é muito mais do que a festa depois da vitória. É o louvor que se faz ouvir no meio da batalha. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Não há uma fuga da guerra, há um encontro. E nesse encontro há um Deus que vence. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam, iam chegando os exércitos, os próprios exércitos, os 3 exércitos, iam se desbaratando sozinhos. Porque a grande vitória que Deus dá para esse povo é não sujar as mãos com o sangue do inimigo. É manter-se puro diante de Deus num culto extraordinário. Um culto que adora, que canta, que louva, que celebra, que marcha, que não ignora a guerra, mas que mantém os olhos postos em Deus. Para mim, essa daqui é uma das lições mais lindas da Bíblia, porque Deus venceu uma guerra pela lógica da simplicidade. Simples assim, ó. Porque vocês oraram na simplicidade e assumiram a impotência, deixa que eu faço. E como é que eu vou fazer? Do meu jeito. Ou seja, vocês vão só adorar, louvem, adorem, cantem, vibrem, puxem da memória que antes era estranha, os salmos, cantem pelos salmos. E eles começam a adorar o Salmo 136. Olha que coisa tremenda que Deus está dizendo para nós, ainda hoje, à luz desse texto.
Nós precisamos aprender de uma vez por todas que esses momentos de caos, calamidade, crise, nunca vão ser tirados de nós, mas no encontro deles podem ser gerados salmos, mensagens de fé. Aliás, uma das coisas mais difíceis da fé cristã é a gente aprender a lidar com esse Deus que leva a gente até a batalha. Ele não é um Deus que tira a gente da batalha. Durante muito tempo a gente foi ensinado errado nas igrejas, de que Deus ia preservar a gente das batalhas, tirar a gente das... Ele não faz isso. Porque nessas batalhas é que eu percebo o caráter dele. Porque sempre vai haver inimigos. Quer ver uma coisa? No dia que Jesus nasceu, vêm os anjos, cantam. Os magos do Oriente vão visitar a criança, chegam até Herodes. Por incrível que pareça, Herodes aparece na cena, no nascimento de Jesus. Ou seja, no dia em que a grande notícia da história brilhou, a luz do mundo nasceu, também apareceram as trevas. Não dá para falar do nascimento de Jesus sem falar da fúria e do mal em Herodes. Não dá para ser cristão e fugir dos conflitos. Não dá para ser crente e fugir das crises. Não dá para ser crente e fugir das batalhas. Não dá para ser cristão e a cada 10 palavras que você citar, 8 são bênção e vitória. É complicado, irmão. Fé cristã é mais difícil. Tem inimigo, tem crise, tem exércitos, e eles são sempre maiores do que nós. Só que no reconhecimento da impotência e da nossa dependência e humildade para com Deus, as nossas vitórias são sempre maiores também do que nós. Essa é a grande certeza que a gente tem pela fé. É por isso que a nossa fé não se baseia no nosso poderio. Interessante que se tem alguém que poderia ter feito, vamos dizer, alguma coisa, que seria Josafá, tinha exército, tinha gente perto, mas ele não vai fazer isso, ele assume logo de cara, não tem como, nosso poderio não dá, não funciona, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu lembro perfeitamente de quando eu li essa frase a primeira vez e como ela mexeu profundamente comigo. Os nossos olhos estão postos em Ti. Isso aqui não é a frase de alguém em crise, sofrendo, pobre, sem qualquer opção. É de um rei. É um rei poderoso. É um rei que vem de uma linhagem fantástica. Ele para e diz, os meus olhos estão em Ti. E ele está dizendo assim, olha, tanto a unidade de Israel, nosso povo, a nossa vida, nós não temos para onde olhar. Na verdade temos. E vamos olhar só para o Senhor, porque se a gente olhar para as coisas, vai ser difícil. Se você olhar hoje para as suas crises, para os problemas que passam, vai ser cada vez mais difícil. Se a gente olhar para as projeções que os sociólogos, os psicólogos, os cientistas políticos fazem para o país e para as nações, daqui aos próximos 3 anos, a gente se desespera. É verdade ou não é? Se você dá uma olhada no jornal de manhã, você já se desespera. Aqueles irmãos que são viciadinhos em Datena se desesperam. Ana, se você olha para o mundo, você se desespera. Agora, quando você olha para Cristo, para a cruz de Cristo, para o túmulo vazio, para o Deus que nunca se perdeu na história, a gente descansa. Porque a gente conhece a quem serve. A oração de Josafá me lembra de uma das coisas mais importantes da fé cristã. É saber que eu tenho um Deus que consegue ouvir o meu desespero. Ou seja, Ele não é um Deus que fica o tempo todo dizendo para mim, mas eu já te falei tantas vezes para confiar em mim. Ele sabe que eu sou humano e que na iminência da crise, do problema e da guerra, eu vou me desesperar. Mas a sua sublime paciência me alcança. E mais uma vez Ele desce e vence. Ele é o Deus que vence as nossas batalhas, não porque vence para nós, mas em nós e conosco. Através de nós e às vezes apesar de nós. Está sempre conosco. Amém? Fica de pé, por favor. Eu sou nascido e criado numa região que sempre teve calamidade. A região que eu nasci e criei em São Paulo, tem muita favela, muita casinha construída no monte. Todo mês de janeiro é a mesma coisa. Desabamento, famílias morrendo. Todo mês de janeiro é tragédia anunciada. Muita gente morre. Eu cresci vendo as calamidades do dia. Amigos meus que jogaram bola comigo na rua, que foram mortos por traficante. Tem um que sempre foi muito amigo, muito próximo, a gente jogou muito junto. O traficante matou ele com 2 tiros dentro da boca. Abriu a boca, enfiou a arma e deu 2 tiros. A gente cresceu rodeado pela calamidade.
mas também crescer rodeado de oração. Esse tipo de coisa só se vence orando. Cansei de ver minha mãe e as mulheres em orações às vezes angustiadas. Você já viu gente orar desesperado? É diferente de oração comum de igreja, não é? Oração angustiada que você quase se engasga no próprio choro. Orações de calamidade, de tempo de crise. Eu cresci vendo esse tipo de oração. Isso tem uma coisa que eu fui analisando ao longo da vida, que eu cresci vendo essas pequenas realidades da morte. De irmãos amados da igreja levados, destruídos pelo câncer, por exemplo. Doença maldita que já matou tanta gente. A fé cristã é pontuada entre calamidade, livramento e graça. Essa é a expressão que define a fé cristã. Calamidade, livramento e graça. Ou seja, nós estamos aqui hoje por causa da graça de Deus. Podemos hoje adorar a Deus e louvar o seu nome, porque pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela Tua graça, Senhor, libertadora. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, nos momentos mais difíceis, desesperadores da nossa caminhada de fé. Obrigado, Senhor, porque temos a quem olhar, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós podemos acreditar, Senhor, que as nossas piores batalhas não são vencidas pelo nosso braço, mas pelo abraço que o Senhor dá em nós. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sozinho no campo da batalha, Senhor. Quando os exércitos dos inimigos se levantam, sejam eles dentro ou fora de nós, mas a Tua graça, a Tua multiforme e sublime graça ainda nos cobre de amor. Por isso rendemos graças a Ti, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E sabemos que ainda, Senhor, que os piores ventos venham soprar, nós temos a quem clamar. Nós não somos um povo sozinho na história, nós somos um povo que caminha ao Teu lado, um povo que tem o Senhor como nosso Deus, o nosso libertador, o nosso redentor, aquele cuja morte não derrota, aquele cujos piores pesadelos não atingem. O Senhor está acima, o Senhor está acima de qualquer poder, de qualquer principado, qualquer potestade, e não há, Senhor, absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9h, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18h, culto da família. Segunda, às 14h, manancial feminino. Terça-feira, às 20h, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.